Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Daniela, da Espanha, e eu estou aqui para apresentar a vocês a primeira unidade do nosso livro. Esse livro se chama Nuevo Prisma Fusión. Por que é fusión? Porque ele tem dois níveis iniciantes juntos, o A1, A2. E eu vou compartilhar com vocês parte da primeira unidade, tá bom? Então vamos lá com a nossa primeira aula de espanhol. Vou compartilhar minha tela. E o som também. Então, vamos lá. Vocês estão vendo meu livro aí, né? Então, essa primeira unidade, a gente vai aprender coisas básicas, como o quê? Nós vamos aprender a cumprimentar em espanhol, a apresentar, nos apresentar, a compartilhar informação básica e a soletrar, deletrear, tá? São os conteúdos dessa primeira unidade. Vamos com a primeira parte. Olá, como te chamas? Que em português significa oi, como você se chama? E aqui a gente tem um quadrinho que se chama Saludar e Apresentar-se. Cumprimentos e apresentações. Em espanhol, provavelmente vocês já conhecem um jeito simples, né, de se apresentar. O primeiro que está aqui, olá, é nosso cumprimento básico. Ele pode ser considerado um cumprimento informal. E vocês podem misturar ele com um cumprimento mais formal. Por exemplo, olá, buenos dias. Olá, buenos dias, que significa olá, bom dia. Muito cuidado, porque em português o cumprimento é muito parecido, olá, porém em espanhol é hola, hola. Vocês vão colocar intensidade na penúltima sílaba, hola. E além de buenos dias, que significa bom dia, nós também temos, dependendo do horário, igual que em português, os seguintes cumprimentos. Buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes ou buenas noches. Vamos supor que a gente está cumprimentando alguém, são 10 horas da manhã. Eu vou usar o cumprimento buenos dias. Porém, se o horário for 14 horas, eu vou usar buenas tardes. E se o horário for 20 horas, 22 horas, eu vou usar buenas noches. Buenas noches. Eu acho que esse é o cumprimento mais difícil de pronunciar para os brasileiros, tá? Buenas noches. Tem variações, sim. Tem lugares de Centro-América que eles vão falar um pouquinho mais puxado. Buenas noches. Então, cuidado com isso. Pode existir variação, não tem coisa incorreta, não. Tá? Vocês podem escutar isso. Segunda parte. Para apresentar-te e responder, puedes usar. Então, agora a gente quer falar nosso nome, né? E responder a essa apresentação. Olha aqui. Me chamo Ana. E tu, como te chamas? Soy Vicente. Eu posso cumprimentar alguém e falar meu nome usando o verbo chamar-se, me llamo ou te llamas. Já já a gente vai aprender a usar essa conjugação. E tu, como te llamas? Soy Vicente. E a resposta pode ser com o verbo ser. Vocês que escolhem qual é a melhor forma de se apresentar, de falar o nome de vocês. Geralmente eu falo soy Daniela, ou às vezes eu vou falar me llamo Daniela. Esse doble L eu sei que a gente vai aprender ele um pouquinho mais na frente, mas também tem variações de som. Então, não sempre vai ser de. Às vezes vai ser sh, me chamo, como te chamas? Ou pode ser me llamo, como te llamas? Não tem errado aqui. Todos são variações que são aceitáveis, tá? Para o espanhol. Eu, como chilena, eu falo me llamo, me llamo. Tem algumas variações, tá? Siguiente. Como se chama? Eu quero apresentar outra pessoa. Eu tô com uma terceira pessoa, eu quero falar o nome, ou eu tô curiosa, né? Você tá acompanhado de alguém, eu quero saber como essa pessoa se chama, né? Terceira pessoa. Como se chama ela? Como se chama ele? Como se chama ela? Como se chama ele? Eu posso responder também com o verbo chamar-se ou o verbo ser conjugado. Posso responder com ambos verbos, né? Se chama Alejandro. Se chama Alejandro. Ou es Miriam. Es Miriam.
Vamos agora fazer uma atividade bem breve, tá? E depois a gente vai treinar. E eu quero que vocês tentem escutar dentro desse áudio o que a gente aprendeu até aqui. Nós aprendemos a cumprimentar, nós aprendemos a falar nosso nome e apresentar uma terceira pessoa. Nessa atividade, vai ser usado algumas dessas frases. Porém, eu quero que vocês tentem fazer essa atividade pegando 3 informações básicas. Quais são essas? No áudio a seguir, vocês vão pegar o nome, o nome, vamos escrever já em espanhol, né, para ir treinando. Vocês vão pegar também o lugar de onde que a pessoa é e também o idioma. Qual idioma eles estão aprendendo, tá? Nome, lugar, idioma. Vocês vão fazer essa atividade, vocês vão escutar, vocês vão fazer essa atividade e vocês vão mandar essa atividade no grupo para sua professora, tá? Para ela corrigir. Então, façam, manda no grupo de WhatsApp e ela vai corrigir. Então, vamos lá. Primeiro áudio, pista 1. Pegar o nome, lugar, idioma. Vamos escutar o primeiro áudio dessa unidade. E o primeiro áudio também do nosso curso. Nuevo Prisma Fusión. Curso de español para extranjeros. Niveles A1 y A2. Libro del alumno. Editorial Edinumen. Unidad 1. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Pista 1. Actividad 1.1. 1, Hola, me llamo Ana. Soy de Sevilla y estudio inglés. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? 2, Hola, soy Alejandro, de Buenos Aires, Argentina, y estudio chino. 3, Buenos días. Soy Miriam de Bogotá, Colombia, y estudio japonés. 4, Hola, me llamo Vicente. Soy de San Juan, Puerto Rico, y estudio italiano. Muito bem. Então, vocês escutaram o áudio, né? Eles falaram essas 3 informações. Aí vocês respondem e mandam para sua professora, tá? Então, até agora a gente aprendeu a se cumprimentar. Uma conversação normal seria como em espanhol? Hola, buenos días. Yo me llamo Daniela. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Aí a pessoa me responde, por exemplo, yo soy Vicente. Un gusto, Vicente. Mucho gusto, Vicente. Encantada, Vicente. Que é o que em português vocês conhecem como um prazer. Então, vamos escrever aqui. Um prazer, em português, que é uma forma de responder a uma apresentação. Vocês vão falar assim: um gusto, muito gusto. Encantada. E aí vocês podem acrescentar de conhecer-te ou conhecerla. De conhecer-te ou conhecerla. Dependendo, né? Conhecer-te ou conhecerlo. Pode ser feminino ou masculino. Conhecer-te é informal e conhecerlo ou conhecerla é formal, tá? Então, assim. Hola, buenos días. Yo me llamo Daniela. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Outra pessoa. Soy Vicente. Aí eu respondo: um gusto, Vicente, um gusto em conhecer-te. Pronto, já temos como quebrar o gelo em espanhol com o nativo. Vocês já conseguem fazer uma apresentação breve. Treinem aí sua apresentação e se vocês quiserem mandar essa breve apresentação para sua professora num áudio, pode mandar. Ela vai estar feliz de escutar essa primeira atividade, tá bom? Vamos continuar. Essa atividade é bem legal, porque a gente vai aprender os pronomes. Ao mesmo tempo de ser legal, ela é um pouquinho desafiadora, mas a gente vai tentar simplificar um pouquinho para vocês.
Os pronomes em espanhol, a gente vai colocar de um lado numa coluna e do outro nós vamos colocar o equivalente em português, para que seja mais simples de entender. E eu vou escrever isso aqui. Vamos abrir um bloco de notas, uma nova aqui. Então vamos lá. Vamos começar com os pronomes. Yo, em espanhol, yo significa eu. Eu. Esse yo, por exemplo, mexicanos, peruanos, chilenos, bolivianos, vocês vão escutar a gente falar yo. Eu sou Daniela. Porém, vocês podem escutar argentinos e uruguaios falar yo. Eu sou Daniela. Eles fazem o famoso yeísmo, que é puxar mais a fonética daquela letra, tá? Yo. E acontece a mesma coisa com doble L, tá? Pode ser o mesmo som para argentinos e uruguaios, tá bom? Siguiente. Tu, tu, você. Gente, eu não tenho teclado em português, então me perdoem. Aí vocês vão fazendo a correção ortográfica de português, tá bom? Tu, você. Él, ella, usted. Seria ele, ela. E esse usted seria o formal de tu, porque tu é informal. E usted é o pronome formal para nós. Porém, como que eu falo isso em português? É difícil ter um equivalente em português, porque vocês usam o você mesmo, né? Então, como que eu tento explicar para meus alunos o significado desse usted? E ó, a pronúncia é assim, usted, de mudo no final, aí morre. Usted não existe, tá? Usted. E aí vocês já apertam aí com os dentes da língua e morre aí. Usted. Então, qual seria o equivalente? Seria o equivalente do senhor ou senhora, mesmo não sendo um pronome em português, é a forma de tratamento. Então, tu, você, e quando você quer chamar alguém de o senhor, a senhora, nesse caso, nessa forma de tratamento, vocês vão usar usted, tá bom? Esses seriam os singulares, né? Aqui a gente tem primeira, segunda e terceira pessoa singular. Vamos para a plural, né? Primeira, segunda e terceira pessoa plural. Nosotros, que em português seria nós. Vosotros, que em português seria vós. E do mesmo jeito que o brasileiro quase não usa o vós, nós, latino-americanos, quase não usamos o vosotros. Vosotros é muito pouco usado aqui em Sudamérica. Isso daqui é mais frequente vocês verem os espanhóis da Espanha usarem como pronome, né? A gente quase não usa. E ellos, ellas, ustedes, que seria eles, elas. E aqui, vocês. Ah, mas não era senhor ou senhora? Não, só no caso de singular, usted vai ter essa forma de tratamento. Agora, Sudamérica, não Sudamérica somente, Latinoamérica, ustedes não correspondem a uma forma de tratamento. Eu não quero confundir muito a mente de vocês. A gente vai ver isso daqui mais na frente, nas formas de tratamento. Porém, ustedes em Latinoamérica serve para todo mundo, formal ou informal, tá? O importante é que vocês lembrem disso daqui, tá bom? Então vamos lá. A gente já aprendeu os pronomes, tá? Então vamos descer aqui e vamos fazer essa atividade. Então aqui a gente tem alguns pronomes que estão faltando. Ella, nosotros, él, vosotras, ellos, tú. E vocês vão ter que colocar segundo a imagem, né? A imagem está mostrando para vocês qual seria o pronome. Por exemplo, o número 1, yo, yo. A pessoa está se apontando. Yo, ou yo, yo. A segunda, qual seria das que estão faltando lá em cima? Está apontando diretamente. Tu, tu.
tú, tipo você. A terceira, qual seria? Pensem aí. Ele, ele, ele. Olha a que está mais embaixo. A quatro. Ella, ella, ella. Então já foi ella. Vamos marcar as que a gente já tem prontas. Já foi ella, já foi ele e já foi o tu, né? Aí tá faltando ainda nosotros, vosotras y ellos. Siguiente, la 5. Usted, usted, forma de tratamento. La 6. Desculpem aí, tomar uma aguinha. Ustedes, ustedes. Siguiente, la 7. Nosotras, nosotras. 8. Vosotros, vosotros. 9. E aí, qual é a 9? Eu quero que vocês completem as que estão faltando, tá bom? Completem aí e mandem no grupo com a professora, tá bom? É para mandar todas as atividades, sim. Tudo isso a gente faz em aula. Como vocês estão aqui, não conseguiram fazer isso na aula, aí vocês mandam no grupo que a gente consegue corrigir, tá bom? Eu ajudei com algumas. Aí vocês mandam essas 3 que estão faltando, tá bom? Uma coisa interessante dos pronomes, assim, a diferença português e espanhol, é que tem alguns pronomes em português que vocês usam tanto para feminino quanto para masculino, tipo nós e vós. Em espanhol, nós temos o feminino deles, qual? Nosotros y nosotras. Vosotros e vosotras. São os femininos que em português não existem. Agora, tem outros que também existem em português. Tipo, ella, ela, o nosotras que a gente já viu, vosotras também. Ellas, que seria o plural, tá? E aqui fala que tem 2 formais, que é usted, que a gente já viu, e ustedes. Lembre, Latinoamérica só usted é formal, ustedes não. Isso daqui na Espanha sim funciona como formalidade, mas a gente vai falar isso mais na frente, tá bom? Olha a diferença de formas de tratamento. Em Hispanoamérica, eles chamam, em vez de vosotros, ustedes. A gente está falando aqui dos latinos, né? Do México para baixo. Nós trocamos o vosotros por ustedes. Então, por exemplo, o espanhol da Espanha vai falar: vosotras os llamais Carmen e Maria. Enquanto um latino vai falar: ustedes se chamam Carmen e Maria. Ah, prof, isso daqui é muito confuso. Eu sei, no início, formas de tratamento são muito confusas. O que que eu recomendo? Escolha uma em específico e vocês só treinam aquela. Vocês querem falar o espanhol da Espanha? Então vocês se concentram só no espanhol da Espanha. Agora, vocês querem falar o espanhol latino-americano? Porque o Brasil tá cheio de países ao redor que falam o espanhol latino-americano. Então, vocês falam só espanhol latino-americano. Isso daqui é importante para que vocês percebam a diferença, mas não precisa aprender tudo. Vocês escolhem o que se sinta com o que se sintam melhor, né? Muito bem. Vamos descer e aqui a gente tem verbo de amar-se. O verbo de amar-se, ele só serve para falar nosso nome. Eu quero me apresentar, eu vou usar esse verbo, tá? Só que esse verbo, ele precisa de um pequeno pronome antes. Eu não preciso usar, por exemplo, o pronome pessoal, mas é obrigação na hora de me apresentar ou apresentar alguém, usar esse pronome pequenininho que está aqui do lado, tá? Ou seja, eu posso falar eu me llamo, como eu posso falar me llamo Daniela. Agora, falar eu llamo é errado. Eu posso tirar isso da minha frase, mas não posso tirar esse pronome daqui. Então, isso daqui é uma obrigação. Vamos ver a conjugação. Eu me llamo, tú te llamas, él
se llama, o ella o usted se llama. Nosotros o nosotras nos llamamos. Vosotros o vosotras os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Se eu quiser falar, me llamo Daniela, tá perfeito. Te llamas María, tá perfeito. Se llama Cláudio, perfeito. Eu llamo Daniela, tá errado. Então lembre, esse pronome é obrigação, tá bom? Aqui, vamos completar essa atividade. Una, yo me llamo Alejandro. Yo me llamo Alejandro. Dos, ella, Marta. Como a gente completa? Nós vamos pegar aqui. Ih, travou meu computador, agora sim. Pegar aqui para escrever. Ella, eu vou procurar aqui. Cadê ella? Ah, tá aqui. Ella se llama. Tô completo aqui. Ella se llama Marta. Ella se llama Marta. Três. Tu, cadê o tu? Tu te llamas, tu te llamas Ana. Tu te llamas Ana. E assim vocês vão completando toda essa atividade. Façam aí completo e mandem no grupo, tá bom? Para que vocês treinem o verbo de amar-se. Numa conversação normal, eu falaria assim: Olá, eu me chamo Daniela. E tu, como te llamas? Outra pessoa: Olá, eu sou Vicente. E eu posso responder: Um gusto, Vicente, em conhecer-te. Háblame de tu família. Fala um pouquinho mais da sua família. Aí Vicente pode falar assim: Ah, eu me chamo Vicente. Mi mamá, ella, se llama María. Mi mamá se llama María. Mi hija, ella novamente, se llama Julieta. Y nosotros nos llamamos Vicente, Maria e Julieta. Então, vocês estão percebendo que tudo isso serve para uma apresentação básica? Vocês aqui já quebram o gelo com o nativo, já começam com uma conversação de uma maneira muito simples. Por favor, completem aqui e mandem no grupo as outras respostas, tá? Qualquer dúvida, pode postar no grupo também, que a gente ajuda vocês. E finalizamos as apresentações até agora. Tem mais na frente. Seguinte atividade. El alfabeto. El alfabeto. Deletreamos. Deletrear significa soletrar. E aqui vocês vão aprender o som das letras. Nós temos vídeos. Até agora eu não estou passando vídeos, nem nada disso. A gente vai mandando os links dos vídeos e vocês vão assistindo aos pouquinhos, tá? Por enquanto, a gente está vendo só o conteúdo do livro. Eu vou falar aqui para vocês as letras do alfabeto do jeito que nós latinos falamos. Mas, desde já, vocês têm que estar cientes. O som que eu posso fazer para uma letra pode ser não definitivo em espanhol. Por quê? Porque em espanhol tem muitas variações e todas estão certas, tá? É o que eu falei para vocês, por exemplo, no caso de doble L, que é duas L's, né? Ou a letra G, Y, ela no meu país vai ser D, enquanto na Argentina, Uruguai, vai ser sh. Então, cuidado, não, aqui não tem uma coisa assim única, é só esse som que tá correto. Eu aprendi desse jeito e esse que tá bom e outro tá errado. Tem variações, todas as letras têm variações, tá? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, ó aqui, G, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W ou W, X, Y ou Y e Z. Z. Esse assunto do som das letras dá para uma hora inteira de aula. Se a gente for falar de letras, de som de letras, é uma hora inteira de aula. A gente vai mandar o link para que vocês consigam ver de uma brasileira os sons, né? A diferença de sons com o português.
É um vídeo muito interessante. Mas por enquanto já vou falando para vocês algumas coisas interessantes do alfabeto em espanhol. As letras em espanhol, por exemplo, B de bonito ou V de vaca, para nós latinos às vezes não faz muita diferença. Como assim? Por exemplo, eu posso falar leite de vaca, todo mundo vai me entender. Já o brasileiro tem um ouvido mais fino, ele percebe que que a letra está errada, etc. Mas para nós não tem tanta diferença assim. Então, não se preocupem com a letra B e a letra V. Se você escutar um nativo falar vaca, é o animal que dá leite, tá? Então, não tem problema. A gente não faz muita questão com essa com esse assunto da fonética da B e da V. Assim, o correto seria B e V, do jeitinho que vocês conhecem em português, tá? Mas também a gente não liga muito com isso, tá? Letra C. Na Espanha, eles têm o famoso ceceo, que os latinos não usamos. Tem letras que são sh. Vocês perceberam? Tem letras que são com a língua. Sh, bem mais puxado e diferente do espanhol latino-americano, que é s, s. Tanto para C com sonido de C, ele também tem o mesmo som que em português, tipo caça. Esse, s, e seta não tem um som de português que vocês conhecem de aquele fortinho, né? Z, z. Essa seta é como se vocês estivessem pronunciando uma S. S. Agora, na Espanha, essa seta vai ser teta. Teta, língua entre os dentes. Eu não tenho muita autoridade com o espanhol da Espanha, porque eu sou latina, né? Então, eu nunca explico muito, mas a gente tem uma professora que fala muito bem espanhol da Espanha. Outra letra difícil é a letra G. Por quê? Porque ela tem variação de som. Tem a G intensa, quando a gente fala Gênesis, por exemplo, Gênesis, esse som nasce no céu da boca, tá? No paladar, nós chamamos de paladar, céu da boca. Igual uma víbora, sabe como a víbora tá fazendo barulhinhos? Esse é o som intenso. Só que ela também tem um som suave. G, G de gato, gato também existe, tá? H é só o nome da letra, ela também é muda, não tem som. J é difícil também, ela nasce no fundo da garganta. J, J. E também tem uma versão muito parecida com G. G, Ri. Ra, Ge, Ri, Ro, Ru. Então, Ra nasce do fundo da garganta. Ge vai ser muito similar com G, com essa G. Ri, a mesma coisa. Ro, novamente, nasce do fundo da garganta. Ru, tá? Seguinte letra. L. Ah, mas ele é igual. É muito parecido. Porém, tem palavras que terminam com L que em português vocês pronunciam como se fosse uma U. Brasil, pastel, Samuel, meu filho se chama Samuel. Como eu vou pronunciar? Vocês vão sorrir. Brasil, pastel, Samuel. É o som daquela letra quando a palavra termina com L. N é o mesmo som de NH. Mesmo som de NH, tá? N, pequeño, niño. R, eu acredito que é a letra mais difícil do nosso alfabeto para os brasileiros, porque ele tem uma vibração e não todo mundo tem costume com aquela vibração. Então, R é aquela vibração. Rrr. Se você não consegue, não se preocupe, só treinar. Só treinar que a musculatura se acostuma. Só que ela também tem uma variação. Tem R e tem ERE, que é o suave. R, para alguns casos, quando, por exemplo, tem doble R, quando a palavra começa com R também, R, raton, que é rato. Agora, palavras como amarillo, amarillo, tem som R, e esse vai ser suave, amarillo. Acho que é só essas por enquanto. Se vocês têm dúvidas do alfabeto, pode deixar suas dúvidas aí no grupo, tá bom? E o uso de
todas essas letras. Gente, eu estou fazendo um curso de fonética gravado. Quem quiser saber mais sobre as letras, eu tenho um curso onde a gente estuda o uso, a ortografia, as regras, etc. Como usar cada som em determinadas situações, entender essas variações. E o melhor de tudo, de um jeito simples, fácil. Assim, para falar espanhol tem que falar bem o idioma, né? Então, esse curso de fonética é perfeito, maravilhoso. Quem quiser depois pode me perguntar, porque eu tenho ele gravado, tá? Eu fiz questão de querer gravar um curso de fonética. Muito bem. Então, acho que é isso por enquanto. E a gente vai fazer um resumo aqui. Perguntar e dizer o nome e o apelido. Então, voltamos às apresentações. Por que que a gente aprendeu o alfabeto? Vocês já vão ver. Para perguntar y decir el nombre y el apellido, puedo usar las siguientes preguntas. ¿Cómo te llamas o cómo te apellidas o cuál es tu apellido? Como você se chama? Qual que é seu sobrenome? Apellido é sobrenome. E eu posso falar, mi nombre es Daniela Retamales. Ah, como assim? Como se escreve? E aqui vem a parte interessante do alfabeto, soletrar, deletrear. Retamales, como se escreve? Se escreve assim, R, E, T, A, M, A, L, E, S. Daniela Retamales. E aí vocês conseguem também soletrar seu nome e seu sobrenome usando o alfabeto que a gente ensinou hoje, tá? Como te llamas? Como te apellidas? Me llamo Daniela y mi apellido Retamales. O ¿cómo se llama o se apellida usted? Essa pergunta formal. Lembrem, usted é formal. Então, se está aqui, é porque a gente vai usar isso daqui numa situação bem mais formal do que a primeira que está cá, tá? E aí eu posso responder, eu já falei para vocês, me llamo ou soy. Me llamo Ana, soy Ana, etc, etc. En muchos países hispanos se usan dos apellidos. Muitos países hispanos a gente usa dois sobrenomes. El primer apellido es del padre e o segundo el de la madre. Ou seja, geralmente em países que falam espanhol, sempre no cartório vão colocar primeiro o sobrenome do pai, o apellido del padre, e depois o sobrenome da mãe, o apellido de la madre, tá? É uma coisa de cultura, de leis, né? Tudo depende. Aqui no Brasil é um pouquinho mais livre, né? Muito bem. E finalizando com essa primeira parte, vamos ver esse quadrinho que está aqui, que se chama Fíjate. O fíjate mostra que em espanhol a gente usa dois tipos de signos, de interrogação e exclamação. Ou seja, um de pergunta e outro de afirmação, de exclamação. Só que vocês percebem que a gente tem o de apertura, um signo de apertura e um para fechar a pergunta, né? E sempre o de apertura é cabeça para baixo. É diferente daquele que a gente fecha, né? Então, o signo de apertura sempre vai ser cabeça para baixo. Por que que isso é legal? Eu sempre falo para todos os meus alunos. Porque o de apertura, você já sabe desde o início o esquema entonativo. Ou seja, desde o início, quando eu vejo esse signo aqui, eu sei que já tem que começar a ler com a pronúncia, com a entonação, na verdade, entonação de pergunta. Já me aconteceu em português que eu tô lendo, 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 cheguei no final, era pergunta, e eu li como se fosse uma afirmação. Então, em espanhol, isso é legal. Desde o início, você sabe como entonar. Eu já sei que aqui eu já começo a falar, como te llamas? Uma pergunta. E o mesmo para exclamação. A gente tem o de apertura e para fechar, né? E o de apertura sempre é o contrário daquele signo para fechar. Muito bem, essa foi nossa primeira aula. Espero que vocês gostem. Lembre de mandar as tarefinhas aí para o grupo de WhatsApp, tá bom? Eu não sempre vou estar gravando essa aula, é importante que vocês consigam assistir, né? A aula ao vivo, a aula presencial, é aí que vocês vão aprender de verdade, tá? Porque é aí que vem a troca, é aí que vocês treinam com a professora, ela escuta vocês, ajuda vocês a pronunciar bem. Então, lembrem, sempre a aula presencial vai ser muito mais importante do que assistir uma aula gravada. Mas aqui já está a nossa gravação. Espero que vocês façam bom proveito e falta a parte 2, tá bom?